Bom dia, crianças, alunos do 7º ano A, B, C. Quem está falando aqui é a professora Cleia Moraes, de arte, tá? E a gente vai estar trabalhando, dando continuidade à 4ª unidade, né, do livro de arte, lá na página 22. Ok? Abram lá o livro de vocês, na página 22, para a gente, né, tá estudando um pouco mais, conhecendo um pouco mais sobre as adaptações ou criações de Shakespeare, tá? E aí eu tenho aí um príncipe muito famoso, tá? E aí, crianças, esse príncipe muito famoso é o nome da peça teatral, tá? E aí ele faz um questionamento. Ser ou não ser? Eis a questão. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas ela é bem comum, né? Ela é bem antiga também, tá? E esse questionamento de ser ou não ser, né? Hamlet, ele fez esse questionamento. Hamlet era o príncipe da Dinamarca. E aí ele vai para a praça, né, que leva o mesmo nome que o dele, do personagem dele. E lá ele questiona, ser ou não ser, eis a questão. E aí ele questionava muitas outras coisas com relação à vida, né, com relação à morte, enfim, até a questão da própria infelicidade do ser humano, tá? Nessa tragédia, Hamlet é uma tragédia, tá? Em 5 atos, o pai de Hamlet, o pai de Hamlet era o rei. E ele é assassinado, né? E aí o que acontece? O irmão dele, Cláudio, se casa 2 meses que o rei tinha morrido. O irmão Cláudio, né, ele se casa com a viúva Gertrude, a rainha, tá? E aí ele assume o trono da Dinamarca. E aí o que acontece? Hamlet, ele estudava fora. E ele chega, né, devido à morte do seu pai, ele chega, né, lá para a Dinamarca, para o reinado da Dinamarca, e se depara, né, com a mãe já casada com o tio. Isso para Hamlet foi um absurdo. Ele não quis entender porque o que tinha levado sua mãe com 2 meses de viuvez, ela se casar com o próprio cunhado, né? Então, ele começa a especular algumas coisas, algumas possibilidades, né? A morte rápida do pai, ninguém tinha muita explicação sobre a morte de seu pai, o rei, enfim. E aí o que acontece? O rei morto, ele surge como um fantasma para Hamlet. Ai, que horror! Deu medo agora, né? Então, o Hamlet, ele está andando pelo palácio e de repente ele se depara com um fantasma de seu pai. E o fantasma pede-lhe vingança. E o príncipe então passa a se fingir de louco, como um plano para vingar a morte do pai. E aí agora Hamlet, ele está diante de uma situação em que ele precisa ter certeza que o mandante, o assassino do seu pai era o Cláudio, o próprio irmão do rei. E aí então o que ele vai fazer para que ele tenha certeza que Cláudio era o assassino de seu pai, né? Ele começa o quê? Fingir que ele estava louco. É interessante, crianças, que vocês estudem, conheçam um pouco mais sobre essa. Eu estou dando aqui um breve resumo,
né, dessa obra, o Hamlet. Mas eu quero que vocês pesquisem mais. Afinal de contas, Hamlet é uma das peças mais encenadas do mundo. Há várias adaptações que você pode consultar, inclusive em quadrinhos, tá? Sem dúvida nenhuma, Ser ou Não Ser é uma das citações mais conhecidas em toda a história da cultura ocidental. Mesmo quem não leu a peça de Shakespeare ou assistiu a ela encenada no palco, protagonizada por um príncipe dinamarquês em busca de vingança pela morte do pai, envenenado pelo próprio irmão por pura ganância, teve acesso a esse conteúdo em inúmeras adaptações. Se vocês forem pesquisar, crianças, pela internet ou em livros, revistas, em história em quadrinhos, vocês irão encontrar várias adaptações, tá? Da peça teatral, né, Hamlet. Não existe uma língua. Você pode até, não, eu conheço essa daqui. Por quê? Vários outros escritores, artistas, eles foram adaptando essa peça de acordo com o que eles entendiam, de acordo com o que eles achavam que era correto. Aqui nós temos uma imagem de Hamlet, tá? Essa imagem aqui, ela está numa das revistas em quadrinhos, certo? O rei e a rainha, que era o tio e a mãe de Hamlet. E ainda na página 23, crianças, nós temos surpresas de Hamlet, né? Quais são essas surpresas de Hamlet? A peça Hamlet, ela é repleta de curiosidades. Hamlet, ele é um personagem extremamente inteligente, mas seu nome, de origem nórdica, quer dizer tolo ou esperto que finge ser tolo. Claro que quando você se depara com essa afirmação aqui, você vê o quê? Que Hamlet aqui, ele até poderia ser tolo por causa do significado do nome dele. Mas na peça teatral, Hamlet ele vai se fingir de tolo para descobrir quem foi o assassino de seu pai. E aí o que acontece? Hamlet ele ficou sabendo que na cidade dele tinha chegado vários atores para interpretar uma peça. Então o que ele faz? Ele vai atrás desses atores, contrata esses atores para interpretar uma peça para ele. Ao conversar com eles, o príncipe se comporta como um diretor teatral, dando dicas, como era que esses atores tinham que falar, como era que esses atores deveriam se comportar na hora das apresentações. A peça era encenada especialmente para seu tio Cláudio, o atual rei, e sua mãe Gertrudes. A peça é chamada por Hamlet, ironicamente, de A Ratoeira e apresenta uma trama de assassinato. Vamos pensar juntos, né? O que era que Hamlet ele pretendia com essa peça? Ele contrata vários atores, né, para fazer uma peça teatral, né? Por quê? Porque ele pretendia testar a reação de Cláudio. Caso ele fosse o assassino de seu pai, muito provavelmente iria se perturbar com a peça e assim cairia na armadilha como um ratinho, ou seja, estaria assumindo a culpa. Olha a esperteza aí de Hamlet, né? Ele contrata esses atores para encenar essa peça, ironicamente chamada de A Ratoeira, porque ele queria ter certeza se Cláudio era mesmo o assassino de seu pai.
Ainda na página 23, crianças, vocês vão responder as 3 questões que tem aí na troca de ideias, tá? E aí vai ficar essa atividade aqui. Lembrem o seguinte, que todas as nossas atividades, elas estão somando pontos para a segunda avaliação. Então, é importante que você faça suas atividades, tá? Porque no final eu vou somando tudo até fechar a nota de vocês. Então, o que vocês irão fazer durante esta semana? A gente vai continuar esta aula na próxima semana, que a gente vai encerrar, tá? Com a história com a peça teatral de Hamlet, né? Então, para esta semana, vocês irão pesquisar sobre Hamlet, um dos personagens mais famosos de Shakespeare. Então, vocês vão pesquisar sobre quando ele era jovem, o que era que ele fazia, como era que ele se comportava nessa peça teatral, enfim, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem no PV, certo? Foi bom estar com vocês. Bom dia. Deus abençoe cada um de vocês.